Bom, rapaziada, parece que finalmente temos a nossa amizade de Kenta e Chitose concretizada. Tem aquela conversa perto do lago com aquela garota de cabelo branco muito interessante. E a cereja do bolo do episódio foi o nosso protagonista sendo pedido em namoro. Tudo isso só no 4º episódio. Bom, pessoal, Chitose-san é um desses destaques dessa temporada de romance barra harém, né? Porque é muita mulher em cima dele. Mas bom, hoje a gente veio aqui pra fazer meio que uma análise do episódio número 4 e assim manter os comentários por cima, dar uns comentários sobre o que a gente achou dos acontecimentos e no final falar algumas coisinhas aí para completar, mas realmente a gente precisa, antes de falar do episódio 4, fazer uma pequena analogia do que aconteceu nos primeiros episódios, pra gente não ficar perdido aí, você que não tá assistindo. Talvez precise entender melhor o que tá acontecendo nessa obra. Bom, gente, Chitose-san basicamente é nos apresentar nosso protagonista. Não é aquele cara comum, pelo contrário, ele é muito popular, tem muitas amizades. Ele tem muita influência na escola, aquele garoto bonito, todo mundo gosta, né? Talentoso pelo jeito, e no grupo dele tem pessoas muito relevantes também. Tem o melhor jogador do time de futebol, acho que de basquete também. Aí tem a menina que tá entre as mais lindas da escola, que é a Yuko de cabelo loiro. Tem a outra lá, enfim, o grupo dele basicamente é só os mais top dos tops, né? Totalmente ao contrário do nosso querido Kenta, que a gente vai falar sobre ele já já. Dito isso, nosso protagonista tá tranquilo na sala dele e o seu professor o chama lá no terraço para conversar e basicamente falar que ele precisa trazer um aluno de volta para a escola que anda faltando bastante por um motivo desconhecido. E aí ele pede para o nosso protagonista Chitose, né, trazer o garoto de volta. Quem é esse garoto? É o Kenta. Nosso protagonista vai até a casa do Kenta junto com uma das suas amigas, né? E aí o Kenta é muito cruel com eles, trata eles mal e tal, porque ele sabe quem é o protagonista, né? Todo mundo sabe, ele é popular, então ele fala: o que o garoto popular tá fazendo aqui no meu quarto? Não faz sentido, volta pra sua casa, me deixa e tal. E aí o nosso protagonista vai embora, mas ele não desiste. No dia seguinte ele acaba retornando à casa do nosso Kenta com outra amiga. E aí não dá certo de início, mas com o passar do tempo, o nosso protagonista vai conseguir extrair ali algumas informações. E a Yuko consegue identificar que o motivo do nosso querido Kenta estar faltando tantos dias na escola é porque ele tomou um fora de uma amiga que era do seu grupo. もしかして山崎くんは優しくしてくれた女の子に告白して失敗しちゃったとか? お前だって人事じゃないからな. E aí o nosso protagonista agradece a ajuda da Yuko, fala pra ela ir lá pra sala pra ficar com a mãe do Kenta, enquanto o nosso protagonista vai tentar falar com ele. Ficou muito difícil mesmo o nosso protagonista conseguir ter uma conversa olho no olho com o Kenta não queria de jeito nenhum falar com ele. Aí o nosso protagonista então decide entrar em grande estilo no quarto do garoto, quebrando a janela com um taco de beisebol. E assim, começando a conversar com o Kenta, os dois começam a se entender, né? A gente vê que eles são completamente opostos. E a gente vai falar sobre isso depois que a gente terminar essa parte do desenvolvimento da amizade deles do episódio 4. E aí eles começam a conversar, nosso protagonista faz um trato com ele, que basicamente é 3 semanas. Em 3 semanas nosso protagonista vai ensinar o garoto, ou tentar resgatar, na verdade, o lado confiante do garoto que tá perdido aí por algum lugar que a gente não sabe, né? Nosso protagonista sabe que é difícil, ainda mais pro garoto como Kenta, né? Tomou um fora, ele é um otaku, a gente vê, né? Ele tem bastante mangás, várias coisas, um cara que não tem muita confiança, tá acima do peso porque tá muitos dias em casa. Nosso protagonista decide ajudá-lo. E aí a Yuko corta o cabelo do Kenta, o protagonista leva ele pra comprar roupas, ensina o garoto a conversar. O nosso protagonista é meio que um grande anjo na vida do Kenta, né? E aí o Kenta começa a se recuperar, começa a ficar mais confiante. E ele decide então, desde o começo ele já tinha decidido, mas ele queria se encontrar com
ex-grupo de amigos dele para poder mostrar que o Kenta tinha valor, que ele merecia mais do que fizeram com ele, que ele se sentiu humilhado, né, pelo que fizeram com ele, e ele queria mostrar para esse grupo de amigos dele que ele sim valia a pena e era um cara que poderia estar ali com eles, não só ser um objeto de ridicularização, que era o que estava fazendo com ele. Aconteceu lá que o nosso protagonista tinha ido jogar futebol com o Kenta, mas o Kenta é muito ruim nos esportes, então ele foi muito mal. E aí na ida, na verdade, para ir embora para casa, depois desse dia escolar, o Kenta acaba escutando o Chitose, o protagonista, falando que a culpa foi do próprio Kenta, que eles perderam o jogo. Aí o Kenta fica bravo, achando que o protagonista estava falando mal dele, mas na verdade aquilo era normal, né? Então o Kenta foi embora nervoso. Enfim, chega o encontro do episódio 4. E aí, rapaziada, o que acontece? A gente vê como são realmente esses ex-amigos do Kenta, eles são pessoas horríveis, né? Eles meio que só usam o Kenta para ridicularizar ele. Tudo que o Kenta estava mostrando em melhora em relação ao Kenta do passado, os caras estavam voltando a lembrar, falando que ele era só um otaku, que ele não tinha que ficar tentando ser sociável, porque não combinava com ele, aquela coisa. E aí, aquela garota que ele tinha se confessado exatamente do grupo dele, acaba dando um plot twist pesado, que ela diz que todas as conversas que ela tinha com o Kenta, o namorado dela do grupo sabia de tudo. Meio que ela tirava print da conversa dela com o Kenta, mostrava pro namorado dela e o namorado dela falava, ó, responde assim, dessa forma pro Kenta. E aí ela respondia, ou seja, basicamente o nosso Kenta foi usado, né, ele foi iludido. E aí ele, tendo esse choque ali na hora, ele desaba ali, ele quer chorar, né, a insegurança dele já volta a bater de novo. E quando ele tá sendo humilhado ali, tá pra desabar de choro, nosso protagonista rouba a cena de novo, ele chega ali pra defender, aí os ex-amigos do Kenta reconhecem o protagonista, porque como eu disse, ele é um cara muito popular. E aí o nosso protagonista dá uma lição de moral forte naquele cara que tá fazendo bullying com ele, fala que o nosso Kenta tá querendo melhorar, que ele tá querendo ser uma pessoa melhor, e o cara tem que parar de ser amargurado e ficar pegando no pé dele, deixa o Kenta ficar em paz. Basicamente foi isso o aviso do nosso protagonista. E o cara tentando menosprezar o Kenta de todas as formas, falando que ele era otaku, que ele era totalmente o oposto do nosso protagonista, que ele nunca ia ser o nosso protagonista. Mas o nosso protagonista realmente colocou esse cara no bolso. Tem que colocar esse cara no bolso mesmo. E aí chega a Yuko também, que é mais uma que tem influência no colégio, e deixa o resto dos amigos do Kenta, ex-amigos do Kenta, de saia justa. Eu achei justo o que o nosso protagonista fez, e eu achei uma atitude bem legal. Por quê? Porque não é todo mundo que se arrisca assim por uma pessoa, que nem... você pode falar, o protagonista tem influência, era necessário ele fazer aquilo, era necessário. Mas, pô, ele conheceu o Kenta há coisa de 3 semanas. Ele conheceu de uma forma diferente. O Kenta foi super maldoso com ele. E outra coisa, foi a pedido do professor. Então ele não tinha necessariamente uma obrigação de ser amigo do Kenta. Ele queria ajudar o Kenta ali porque o professor pediu, mas com o tempo, aparentemente, ele desenvolveu meio que uma empatia pelo Kenta e começou a ver ele como um amigo mesmo. Ele não estava só usando o Kenta porque ele é popular, ele viu o Kenta como um brinquedo, como esses garotos aí fizeram com ele, estavam ridicularizando ele na mesa. O nosso protagonista não estava vendo ele assim, e foi mostrado nessas atitudes aí, deixou o Kenta muito feliz, que estava até chamando o nosso protagonista de Deus, agora vai ser o Deus absoluto, né? Porque realmente ele teve uma atitude muito legal. E dito isso, então eles vão embora para casa. Nosso Kenta estava se despedindo do nosso protagonista Chitose, porque o combinado tinha sido de 3 semanas que o nosso protagonista ia ajudar ele. E só, esse era o combinado. Então o Kenta diz que vai treinar, tentar fazer o possível para ficar digno de ser amigo do Chitose, mas ele não tinha entendido que o que tinha acabado foi o acordo do nosso protagonista ajudar ele a ser uma pessoa mais confiante. E a partir de agora, o nosso protagonista vai ser amigo oficialmente do Kenta, assim como a Yuko também provavelmente eu acho que vai ser, e os outros amigos do protagonista também. もしかして俺が勘違いするって分かってて。覚えておけよ。これが愛のあるいじりってやつだ。
うるせえよ神この野郎 O deixando o Kenta muito feliz e eu achei legal o desenvolvimento dessa amizade. Como eu disse, comento novamente, eu não achei que o nosso protagonista fosse se envolver tanto assim com o Kenta. Ele não tinha obrigação, basicamente o que ele tinha que fazer era fazer o Kenta voltar a ir para a escola. Ele conseguiu fazer isso 2, 3, 4 dias, mas ele acabou fazendo mais do que isso. Ele acabou fazendo o cara comprar roupas descoladas, fez o cara perder peso, ajudou ele a cortar o cabelo, no caso a Yuko, mas o protagonista é envolvido com ela, enfim. Ele ajudou em uma série de coisas o Kenta e fez ele voltar a sentir vontade de ir pra escola. Não foi se fazer o Kenta sentir obrigado, ele fez o Kenta querer ir pra escola. Essa é a diferença. Então eu achei muito legal o desenvolvimento dessa amizade, ainda mais porque se você analisar, os dois personagens são completamente opostos. É tipo água e óleo. Tipo, o Kenta é um garoto pessimista, tem suas desconfianças, não acredita muito em si mesmo, é um cara que é antissocial, não consegue conversar, tem dificuldade em manter diálogos. É um cara completamente diferente do nosso protagonista, que é um cara muito popular, conversa fácil, tem muitas amizades, sai pra vários lugares, é visto como descolado. Então, mano, são pessoas completamente opostas, mas que por uma questão de empatia mesmo do nosso protagonista, que foi legal ali em querer ajudar o Kenta, né, na filosofia de vida dele, tem que ser legal lá, ele diz em vários momentos no anime, nesses primeiros episódios, ele ajuda o Kenta, e eu achei bem legal aí o desenvolvimento dessa amizade. Dito isso, nosso protagonista então vai lá encontrar aquela garota de cabelos brancos no lago, que a gente já viu o resumo, que eles se conheceram lá, de uma forma meio nada a ver, do nada, um dia aleatório, o protagonista viu ela lá ajudando uns garotinhos do colégio a apartar uma briga, né? Ela apartou uma briga desses garotos, e aí os dois começaram a conversar a partir dali, e aí com o tempo eles às vezes iam se encontrando ali no lago. Nesse diálogo específico do episódio 4, o nosso protagonista começa a conversar com ela ali, uma conversa meio estranha, ela fica tentando pôr a mão em cima da dele, ele vai tirando a mão e tal. Aí ele perguntou se ela tinha medo de se aproximar, de ficar mais próxima dele, e ela disse que só não quer se envolver demais, porque senão pode ser um relacionamento sério ali. Foi isso que ela quis dizer, né? Eles não deixam explícito, mas deixa muito na cara, sabe? Se você for uma pessoa que gosta de interpretação ali, de procurar algo, interpretar de alguma forma, você vai entender que tem alguma coisa ali. Não é possível que ninguém entendeu que ela tá afim dele. きっと君とはこんな風に思いがけず会うからいいんだよ。これ以上近づいたらその関係性が崩れる。あるいは Finalzinho do episódio, chega ao encontro do nosso protagonista com aquela garota lá que tinha se oferecido pra ir pra casa do Kenta no primeiro dia, e o protagonista recusou. Era a Nanase, no caso, né? O nome dela, Nanase. E aí ele encontra a Nanase lá, conversa vai, conversa vem, vai ficando mais forte a conversa, e o protagonista solta essa. Ah, você não quer se encontrar comigo em um lugar que os alunos possam ver? Você meio que quer se esconder deles, por isso que a gente veio pra este lugar? Aí ela disse assim: eu não gostaria de que outros alunos me vissem me confessando. Aí a gente já dá aquele bug, a gente... Como assim? Ela pega e pede o protagonista em namoro de novo. Ela já tinha pedido uma vez. Aí o protagonista fez de louco lá na escola. Ela pegou e agora pediu de novo. Falou, ó, tô te pedindo namoro. まるで誰かに見られたら困るような言い草じゃないか。あら、男の子に告白するところを覗かれたい人なんていないでしょ。私の恋人になってみませんか? E o nosso protagonista dá a entender que vai aceitar, porque ele disse que foi ali que começou uma falsa comédia romântica, um falso romance. Eu não sei se é porque eles começam a namorar e dar bosta no futuro, e a gente vai entender, ou se ele tá se referindo a outra coisa. Porque o que deu a entender é que ele vai aceitar o pedido de namoro dela. Agora, cara, o que mais me surpreende é quão atacantes são essas heroínas, cara. Não tem timidez nesse anime. Esse anime é inimigo da timidez, cara. Essas personagens são inimigas da timidez. Elas querem garantir pra elas. Ainda mais a Nanase, que ela sabe que o protagonista é concorrido. Tem muitas garotas em cima do nosso protagonista. Ela não tá perdendo tempo. Ela tá certa mesmo de tentar dar em cima dele. Pode dar errado? Pode dar errado. É 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado. Mas ela tá tentando ali, pô. O não você já tem, não é?
Tem muitas garotas ali dando em cima dele. A Yuko tá claramente interessada. A do lago tá claramente interessada. A outra também tá interessada. Então, assim, se você esperar demais, você pode acabar perdendo. E o nosso protagonista, pra mim, ele tá sendo meio que se aproveitando da situação. Porque, pô, se você não se mexe, se você não escolhe uma garota, as outras não vão recuar. Porque todas vão ter esperança. Ah, ele tá solteiro, então eu tenho chance. Elas vão pensar assim, nosso protagonista vai ficar sendo requisitado o tempo todo. Esse é o pensamento dele, eu acho. Porque até agora não foi demonstrado pra gente que ele tem sentimento por alguma dessas garotas a mais. Que nem ele conversa com a outra, a Nanase no telefone. Ele conversou com a Nanase no telefone. Mas outro dia ele saiu com a Yuko lá pra casa do Kenta. Assim como ele saiu com a outra também pra casa do Kenta. Então não dá pra entender. Cada dia ele tá com uma. E é o que eu pensei quando eu vi esses 4 primeiros episódios, a conclusão que eu cheguei. É muito pouco tempo pra muita garota, cara. Mano, são 4 heroínas na minha conta e tem a outra lá também da sala que não faz parte exatamente do círculo social dele, mas ainda tá ali e parece que pode ser sim um potencial romântico. Então, cara, me faz pensar o que vai acontecer nos próximos episódios. Será que ele já vai escolher a Nanase agora? Ele vai dar o fora nela porque ele gosta de outra? Aí ele pode namorar com outra, terminar e ficar com outra, que já aconteceu em várias obras isso. Né? No caso, o Domestic Canode trabalha bastante essa história de o protagonista termina com uma, fica com outra. Depois termina com essa, volta com a outra. Não sei como que vai ser essa situação, se vai ser harém, mas esse tipo de colegial assim, mais escolar, sem eti, não passa uma vibe de harém sim, que é só meio que uma disputa ali por uma pessoa. E essa pessoa é o Chitose. Mas enfim, rapaziada, é um episódio muito interessante. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena análise. Pode até ser... Eu acho que eu me aprofundei demais, me empolguei demais falando sobre isso. Mas as minhas heroínas principais são a Yuko, que é a loirinha, e a outra, né, essa daí que foi com o Chitose no primeiro dia na casa do Kenta. Qual que é a de vocês? Se vocês quiserem falar, eu vou querer ver muito aí, porque realmente é muita garota e pouco tempo pro nosso protagonista aí. Por um lado, eu fico com raiva dele por ser tão requisitado, mas eu meio que entendo em algumas situações, como essa atitude que ele teve pelo Kenta. Se realmente foi de coração que ele fez isso daí, ele ganhou uns pontos comigo. Mas a gente só vai ter mais respostas pros próximos episódios. Como eu disse, são só 4 episódios até agora e ele já é pedido em namoro, então tem muita coisa, tem muito chão, tem muita coisa pra acontecer nesse anime e a gente vai tentar trazer mais análises, mais sobre esse anime até acabar essa temporada, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até os próximos vídeos.